Fala pessoal, aqui quem fala é a professora Larissa e hoje estou aqui para responder mais uma questão da banca CESP voltado para o seu concurso, o concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Focando nesse aspecto, compartilhei com vocês a questão que eu trouxe hoje, foi focada nesses pontos aí do edital. Nós temos o tópico 4, domínio dos mecanismos de coesão textual. Nós temos o tópico 4.1, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Trazendo aqui para vocês a questão, nós temos aqui um trecho do texto que eu trouxe para vocês, aquele que vai ser mais útil a nós. Vou fazer a leitura do comando da questão, em sequência eu vou abordar alguns pontos que vai ser importante e em seguida nós iremos achar aí o gabarito da questão. Vamos lá. No período, ele, como o técnico, vê coisas no texto em jogo que, só depois de lidas por ele, por nós, são percebidas. O segmento como o técnico expressa uma ideia de hipótese, conformidade, explicação, comparação ou causa. Então, qual dessas alternativas aqui que seria a correta? Quando você olha assim, né? Às vezes você já pode ir direto à alternativa e tal, mas eu digo para você que tenha muito cuidado. Por quê? O como é um conectivo que ele tem muitas funcionalidades. Então ele tem muitos sentidos e depende muito da forma como ele é colocado. Veja só, vou mostrar aqui para vocês. O como ele tem um sentido de comparação. Né? É quando eu pego dois elementos e comparo um com o outro. Correto? Então nós temos aqui, olha um exemplo. Anotou tudo como eu anotei? Então a comparação sobre algo que eu fiz, certo? Mas temos um exemplo clássico aí. O filho é alto como o pai. João é inteligente como Maria. Então nós temos aí uma comparação entre dois elementos, tanto de coisas positivas ou negativas, ou coisas distintas ou parecidas, correto? Nós temos aqui o conformativo. É quando nós temos o como conforme algo que foi pré-estabelecido, uma ordem que foi dada anteriormente, conforme algo que foi pedido. Olha o exemplo, anotou tudo conforme eu pedi? Então é de conformativo, conforme algo que foi pedido, falado, feito, certo? Anotou tudo como eu pedi? Então nós temos aqui conformidade. Causal. Causal, olha só, como na primeira opção. Como chegou atrasado? Não pode entrar. Então eu tenho aqui uma causa. Por que que ele não pode entrar? Vamos dizer que é o João. Vamos dizer que por que que o João não pode entrar? Porque ele chegou atrasado. Vocês percebem a relação de sentido? Então aqui o como aqui nessa primeira oração, ela tem sentido o quê? De causa. Poderia ser substituído pelo porquê de forma tranquila, certo? Agora vamos voltar aqui ao trecho da questão, que diz o seguinte: uma partida de futebol é uma forma narrativa. Saber ler uma partida, esse é o mérito do locutor esportivo. Na verdade, um leitor esportivo. Ele, como o técnico, vê coisas no texto em jogo que, só depois de lidas por ele, por nós são percebidas. Ler, então, é um jogo, uma disputa, uma conquista de significados. Vou aqui sublinhar o trecho, ou no caso, né, a passagem, que nos importa, e vou fazendo aqui a eliminação com vocês e fazendo algumas explicações. É hipótese? Eu poderia substituir esse como aqui por um se, por um caso? Não, não tem uma hipótese aqui. Então eu venho aqui e faço a eliminação. É conformidade? Foi dado uma ordem, um pedido? Ele está fazendo algo conforme ao que foi feito anteriormente? Também não. Então eu venho aqui e elimino a letra C. É uma explicação? Olha só, a banca, por ter aqui essa expressão dentro de um espaço aqui de uma intercalação de vírgulas, ela te confunde, certo? Ela pode trazer aí, falando, pode ser uma aposta explicativa, algo nesse sentido, então pode ter um sentido de explicação, mas não, tá? Nesse caso aqui, o como não traz um sentido de explicação. Temos aqui comparação. Quando eu expliquei agora a vocês sobre o como comparação, eu disse o seguinte, que nós temos que ter dois elementos. Eu tenho aqui o técnico. Como técnico. Para que fosse comparação, eu teria que comparar ele a outro elemento. Aí eu pergunto a vocês, quem que é ele? Ele quem?
Esse ele está fazendo referência a algo ou alguém que já foi falado anteriormente, correto? Vamos ver aqui? Saber ler uma partida, esse é o mérito do locutor esportivo, na verdade, um leitor esportivo. Então, esse ele aqui faz referência ao locutor esportivo. Se eu tenho dois elementos e eu tenho como, eu estou fazendo aqui no caso uma comparação. Então, letra D aqui é o nosso gabarito. Vamos só aqui ver por que não é a letra E. Causa. Eu tenho alguma causa para depois trazer uma consequência? Não. Correto? Se eu trocasse pelo porquê aqui, ficaria coeso? Ficaria coerente? Não. Então eu venho aqui e faço a eliminação dessa alternativa. A alternativa correta aqui é a letra D novamente, porque nós temos a comparação de dois elementos, no caso de duas pessoas, do técnico e do locutor esportivo. Por isso, o nosso gabarito é a letra D. Voltando aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, deixe nos comentários. E quando nós falamos de conjunção, nós sempre temos que nos atentar ao sentido que ele nos passa. E é isso. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, paciência. E de agora em diante, né? Deu uma travada aqui. E de agora em diante você vai acertar todas as questões que tiver esse como pela frente, certo? Então é isso, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!